Boa noite, meu nome é Felipe e aqui é uma live devocional onde eu trago uma leitura bíblica. Mas antes eu gosto de começar com uma oração. Então, você que está assistindo a live, você que está assistindo a gravação, me acompanhe nesta oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Lucas 6. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessa passagem e que o Senhor esteja presente do começo ao fim desta live. Amém. Então a leitura de hoje é Lucas 6. Eu acho que eu nunca trouxe Lucas 6, mas para você ter um contexto da leitura, Lucas não foi um apóstolo de Jesus. Ele era um médico. Ele era um médico grego que foi convertido ao cristianismo por Paulo. Ele é até citado por Paulo em uma das suas cartas, se eu não me engano, 2 Timóteo, se eu não me engano. E, além de escrever Lucas, ele escreveu também o livro de Atos, que eu recomendo quando você ler Lucas, leia Atos em seguida, porque um é a continuação do outro. Onde Lucas acabou, Atos começa. E em Lucas 6, começa assim: Jesus é o Senhor do sábado. Aqui é um assunto meio polêmico, porque algumas denominações cristãs ainda têm esse costume de guardar o sábado, mas eu acho um erro, já que na igreja primitiva não tem nenhum pedido para nós guardarmos o sábado, mas sim a igreja primitiva começou a se reunir no domingo por causa da ressurreição de Jesus. Mas se você guarda o sábado, isso não te torna melhor ou pior que alguém. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e debugar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi algum dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tem lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os seus companheiros? Pois ele se encontrava na casa de Deus, tomando os pães da presença. Alimentou-se apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os entregou igual modo aos seus amigos. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O homem da mão atrofiada. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o havia de curar durante o sábado. Todavia, Jesus, que tinha conhecimento do que eles pensavam, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem à frente, e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. E Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal?
salvar uma vida ou destruí-la. E Jesus olha atentamente para cada um dos que estavam em sua volta e ordena ao homem: estenda a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficavam enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o fim que dariam a Jesus. Então aqui Jesus dá uma nova lição, um novo entendimento sobre o sábado, que nós devemos fazer as coisas boas ao sábado, fazer as coisas do alto. E continuando, Jesus escolhe seus 12 apóstolos, e ocorreu naquela ocasião o que Jesus retirou para um monte a fim de orar, e até atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu entre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote. Zelote, para quem não sabe, era um grupo revolucionário judeu que queria, a partir de uma revolta, tomar o controle de Jerusalém e tornar Israel independente novamente. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus cura e liberta multidões. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Ali estavam reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vindo da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. As pessoas que viram para serem ensinadas para eles e as suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curadas. A cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois nele emanava poder que curava a todos. As bem-aventuranças. Aqui em Lucas 6 traz o retrato das bem-aventuranças, assim como acontece em Mateus 5, porque tanto Lucas, Mateus e Marcos faz parte dos conhecidos como evangelhos sinóticos, que são evangelhos que são muito parecidos. Provavelmente um foi usado como base, provavelmente o de Mateus, e os outros foram cópias de cópias. As bem-aventuranças. Então dirigiu-se olhar para os seus discípulos, e Jesus lhe declarou: Bem-aventurados vós, os pobres, por enquanto a vós pertence ao reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, pois as vez de sorrir. Bem-aventurados sois, quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Regocijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porque imensa é a vossa recompensa no céu. Pois dessa maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Os pesares de Jesus. Porém, ai de vós os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que vive agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haverá de muito alimentar e pantear. Ai de vós, todos vos louvaram, porquanto foi assim também que agiram vossos antepassados com os falsos profetas. Aqui a gente tem Jesus fazendo um alerta para nós não sermos apegados à riqueza, não sermos apegados à fama, não sermos apegados à fartura, porque uma hora isso pode acabar. Isso não ser o nosso Deus, o nosso sustento. Jesus ensina a amar os seus inimigos. Contudo, tenho a declarar a vós
que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei-os bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece igualmente a outra. E o que tirar a tua capa, não impeça de tirar-te também a túnica. Dar sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe dizas que o devolva. Assim como quereis as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Galardão seria recompensa. Porque até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste modo. E ainda se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receber seu retorno desejado. Concluindo, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e serais filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até mesmo para os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para uns com os outros, assim como vosso Deus é misericordioso convosco. Não cabe. Então aqui Jesus ensina muitos ensinamentos para nós cristãos, que nós amamos os nossos inimigos, nós bem dizer quem nos amaldiçoa. Na prática não é muito fácil, mas é um teste, é um exercício, é algo diário. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serão condenados. Perdoai e serão perdoados. Dai sempre e receberei o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada vos medir. Então aqui Jesus fala para a gente tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Olha, tem um novo presente. Parábola do cego que conduz outro cego. No Evangelho de Lucas é onde traz as parábolas de Jesus. Então Jesus lhe propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que contemplar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Porque reparás no cisco do seu olho, teu irmão, e não percebes o tronco que está no seu próprio olho? Como poderás advertir o teu irmão, dizendo: Irmão, permite que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retire antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco para que está no olho do teu irmão. Então aqui Jesus fala para nós, primeiro, corrigir a nós mesmos. Depois que nós nos corrigirmos, aí sim corrigir o nosso irmão. Parábola da árvore e seu fruto. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinhos, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz
Do bom tesouro do seu coração, o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A parábola do sábio e do insensato. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, construindo sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevivendo grande enchente do rio transborda, e muitas águas avançam sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidificamente edificada. Entretanto, aquele que ouve minhas palavras e não pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e foi uma destruição total. Aí aqui tem Jesus falando sobre nós praticarmos o que ele diz, nós não termos Jesus como um ouvinte, nós termos Jesus como prática. Pois muitos conhecem Jesus do ouvir falar, mas muitos não o conhecem do fazer. Porque mesmo a nossa salvação não dependendo de obras, ela vem pela graça. Uma fé sem obras é morta, como diz Tiago em sua carta. E aqui Jesus usa um exemplo de duas casas, uma construída na terra e outra construída com um alicerce. Jesus era um pedreiro, as pessoas traduzem como carpinteiro, mas Jesus era a palavra em grego é tecton, que é aquele que trabalha com pedra. Então Jesus entendia de construção de casa. Então, com isso, finalizo a leitura de Lucas 6. Amanhã, provavelmente às 11 horas, porque eu tenho o último dia da conferência da minha igreja, igual teve ontem, e ontem eu fiz por volta das 11, então acredito que eu vou fazer novamente amanhã por volta das 11. Então agradeço a todos que assistiram, todos que estão assistindo a gravação. Tenham um ótimo final de terça-feira e até amanhã.